Oi, nesse vídeo a gente vai falar sobre a profundidade do plantio das sementes. A gente vai falar um pouco sobre o solo e sobre as sementes, algumas características desses dois e como a gente faz para unir eles para produzir uma boa planta. Então, o primeiro ponto disso é a gente entender o nosso solo. Solo tropical e subtropical, que é o que a gente tem aqui no Brasil, ele tem no máximo 25 centímetros de profundidade de vida mesmo, onde tem o ar ali, onde é uma vida aeróbica. Abaixo disso, uma vida anaeróbica, ou seja, não tem minhocas, não tem uma vida realmente acontecendo aí. Então, vamos focar aqui, onde a gente vai plantar vai ser nesses 25 centímetros. Normalmente na agricultura a gente vê aquelas máquinas bem grandes, cavando lá no fundo, 40 centímetros, jogando para cima essa terra, só que o problema é que essa terra ali de baixo já não é agricultável, é uma terra que não tem fertilidade, não vai vir uma boa semente. A gente está misturando uma terra morta com um solo vivo. Então, o que a gente tem que descartar essa ideia. Então a gente tem que contar que são esses 25 centímetros, não é mais para baixo que isso. Começando então com o solo, é isso, 25 centímetros. Então agora a gente olha para a nossa semente, a gente vai ver o que a gente quer plantar e a gente vai olhar para o design que ela foi feita, como é o formato dela, quanto ela pesa, qual a largura, qual o tipo de semente que a gente quer usar. Porque todas as sementes elas já vêm com uma carga genética com elas, onde elas vão nascer num tipo de profundidade, num tipo de umidade, num tipo de clima diferente. Então, a partir disso, a gente vai ter que escolher, com base no nosso lugar, no nosso tipo de solo, qual vai ser a profundidade. Porque a gente não vai querer plantar também uma sementinha que é de 1 milímetro, querer plantar ela 10 centímetros de profundidade. Não vai funcionar. A gente tem que ver como ela é feita. Se ela é uma semente super levinha, a gente não vai plantar ela lá embaixo, o jeito que ela é feita para se distribuir é por ar. Então é bem superficial, porque ela é bem pequenininha e é levada com o ar. Então a gente vai observando o design de cada semente e a partir daí a gente vê qual a profundidade de plantio dela. Um ponto importante assim para ressaltar em relação às sementes é que na natureza elas já estão evoluindo há milhares de anos para estarem do jeito que elas são. Então cada semente já foi desenhada e já está evoluindo a cada nova geração para ser plantada da melhor maneira possível, para ser redistribuída da melhor maneira possível. Então eu vejo que é muita burrice a gente querer plantar de outro jeito que não seja a maneira com que a gente já tem desenhado. A gente não vai querer plantar uma sementinha minúscula 20 centímetros, porque na natureza ela é espalhada pelo ar, então a gente não tem por que enterrar ela. E ao mesmo tempo a gente tem que observar também que essa semente já tem uma carga genética, além dessa evolução que ela tem de se plantar da melhor maneira, ela tem uma carga genética que ela leva com ela. Onde se essa semente foi levada longe, por exemplo, de um pé de tamarino, se ela foi levada longe e ela não germinou naquele ano, ela pode germinar no próximo. Ou quando as condições estiverem favoráveis para ela germinar. Ela pode ficar ali guardadinha durante, sei lá, 10 anos, 15 anos, só esperando o melhor momento para ela germinar. Porque ela sabe quando é o melhor momento. Esse exemplo que eu usei do tamarino, que é um tomate de árvore, tomate de pé, que a gente chama, ou tomate japonês, ele aconteceu comigo, na verdade. Eu tinha plantado no ano passado um tomate inteiro na terra para ver o que acontecia. Veio algumas mudinhas que não se desenvolveram tão bem e eu esqueci. Eu deixei aquela terra lá, plantei uma outra coisa nesse vaso porque eu achei que não viria mais. E agora, um ano depois que eu plantei, tá vindo ali várias mudinhas de uma semente que nem tem mais na terra, né? Não dá mais pra ver ela, porque é uma semente preta. Então, agora estão vindo várias mudinhas na época certa, depois de um ano todo esquecido lá essa semente, no momento certo elas voltaram a germinar. Então é isso, ela quebrou a dormência nesse momento porque é o melhor momento para ela conseguir germinar e crescer e se desenvolver. E se vocês observarem, a gente pode ver isso com diversos tipos de planta na floresta. Tem uma árvore em que ela é um algodão, assim, que o vento leva esse algodão bem longe e aí sim nasce uma nova planta. Ou ainda as plantas do mangue. Eu tava na praia, assim, olhando no meio do mar e tinha uns tipos de pimenta gigante, assim, uma coisa comprida, em que uma parte ficava boiando e outra parte tinha como um anzol, assim. E isso é a melhor maneira de se dissipar esse tipo de semente. Porque vem a maré alta, pega essas sementes das plantas, vai para o mar e depois essas sementes vão até a borda e já caem na areia cravadas como elas têm que ser plantadas. Elas já estão projetadas para boiar da maneira certa, com o anzol para fincar na areia, para virar uma nova planta. Então, o design da natureza para reproduzir essas sementes é incrível. A gente só observando isso já entende como é a melhor maneira de se reproduzir essa semente em específico. Por exemplo, essa do mangue, que é mangue vermelho o nome. Ou ainda aquelas que a gente assopra, que é o dente de leão, que tem várias coisinhas assim que voam por aí. Essa é incrível também, é a melhor maneira dela se dissipar pelo ar. São umas coisinhas chiquitinhas assim, e que se espalham e caem em qualquer lugar e já nasce uma nova planta. Então,
É uma maneira muito inteligente dessa planta que se desenvolveu para conseguir reproduzir mais plantinhas a partir do vento mesmo. Vem o vento, bate nessa plantinha e aí dissipou centenas de sementes por uma flor que ela tem. E, por exemplo, essa que é pelo ar, não adianta a gente plantar ela fundo, ela não vai conseguir germinar, ela não vai ter força para sair dessa terra. Então ela é só pelo ar mesmo, não tem por que a gente enterrar ela fundo. Tem uma variedade também de semente, que é das florestas do Mediterrâneo, em que normalmente essa floresta pega fogo de tempos em tempos. E as sementes dessas árvores já estão adaptadas a esse espaço e essas queimadas constantes e já não se afetam mais por isso, elas já estão resistentes a essas queimadas. Queima a planta, elas caem, vem uma nova planta que já está pronta para essas queimadas. Então também é uma maneira dessa semente se adaptar, dessa planta, desse solo, desse todo, se adaptar às condições que estão nesse lugar. Tem algumas coisas mais comuns que a gente costuma plantar, por exemplo, o feijão gandu, que é um tipo de adubação verde que a gente usa. Normalmente a gente usa ele a lanço, ou seja, a gente simplesmente joga as sementes e essas sementes por si só já caem do melhor jeito e germinam nesse espaço mesmo, porque é uma planta bem adaptável a qualquer lugar. Ou tem ainda uma outra variedade que é do trigo, que o trigo a gente precisa plantar ele a 2 centímetros. O arroz também 2 centímetros. Ou ainda o milho, que a gente costuma plantar bastante, a gente planta ele a 5 centímetros, não mais que isso. A batata, que é de pedaço, ou a cana-de-açúcar também, que a gente normalmente planta um pedaço da planta, a 10 centímetros, não mais que isso, nem mais para cima. Em relação à profundidade do plantio, de qualquer coisa que a gente for plantar, seja do pedaço da planta, seja de semente, a gente tem que observar de não plantar muito raso, porque pode ser que essa planta não tenha sustentação para as raízes e acabe tombando. Ou se a gente plantar ela muito profundo, o que acontece, por exemplo, do milho, que eu já vi pessoas plantando a 10 centímetros. O que acontece é que se você plantar 10 centímetros e essa planta precisa de 5 centímetros, que é onde ela cria as raízes normalmente, ela vai subir até os 5 centímetros e aqui ela vai criar uma nova raiz e depois vai sair da terra. Ou seja, ela gastou o dobro de energia que ela deveria gastar para só sair da terra, só para conseguir estar ali fora. Ou seja, ela gasta muito tempo, muita energia, muito esforço em que ela perde de rendimento depois. Se essa planta teve que gastar mais 5 centímetros de crescimento na terra, ela vai perder toda essa energia ali em cima. Então pode ser que ela não produza tão bem por isso. Ou ainda pode ser que a gente simplesmente perca essa semente. Por exemplo, com a batata. Se a gente plantar ela a 20 centímetros de profundidade, a gente pode, bem provável que a gente perca essa batata. Porque ela não vai conseguir sair da terra, ela não tem força e ela acaba apodrecendo embaixo da terra. E é isso, é anaeróbico, né? Ela não vai conseguir sair dessa terra, não vai conseguir fixar as raízes. Então esse é o problema de a gente não respeitar a profundidade certa de plantio das sementes ou o pedaço da planta. Toda vez que a gente tem algum tipo de dúvida em relação à semente, que profundidade de plantar, é só a gente observar a floresta, como a floresta faz isso. E a partir disso a gente entende como é feito o plantio, qual a profundidade de plantio. Ainda a gente pode utilizar da natureza, ver como ela funciona e melhorar. Por exemplo, o milho. O milho tem toda a espiga dele, mas a gente não vai plantar a espiga inteira para ver qual dos milhos vai se desenvolver melhor. Não, a gente pode tirar cada grão e plantar cada grão. Não é que a gente está indo contra a natureza. Não, a gente simplesmente está vendo como ela funciona e utilizando desse mecanismo dela para fazer um pouco melhor, para evoluir um pouco mais rápido esse sistema. Entendido um pouco de como o solo funciona, de como a semente está desenhada pela natureza de uma forma tão perfeita, a gente entende qual a profundidade de plantio, a gente observa como a natureza funciona, como ela dissipa essas sementes e tenta reproduzir isso porque é a melhor maneira que existe. Não tem como a gente fazer algo diferente de como a natureza está fazendo. A natureza é a grande inspiração, ela que dita as regras, é ela que mostra pra gente como a gente tem que fazer. A partir da observação dela, que a gente faz o tipo de agricultura mais sustentável, mais ecológica. E, bom, pelo vídeo de hoje era isso. Eu quero lembrar vocês de apertar o sininho ali embaixo. Tem um sininho lá do de inscrever-se, que esse sininho faz vocês continuarem recebendo vídeos como esse, porque pode ser que acabe se perdendo e tal. E se vocês apertarem o sininho, toda semana vocês vão receber um vídeo como esse. Vai aparecendo as notificações de vocês e sempre vocês vão estar por dentro do que está acontecendo no canal. Há alguns vídeos atrás a gente já falou que a gente está fazendo um curso online sobre agrofloresta. E caso vocês tiverem algum tema que vocês acham que precisa estar, lembrem de comentar aqui embaixo. E é isso, já vão se preparando que estamos em breve, no final do ano, com um curso de agrofloresta online.